Olá, pessoal. Espero que estejam bem, que estejam me ouvindo. Estou falando aqui do Rio Grande do Sul, está começando a ficar um pouco frio. Vou me posicionar um pouco melhor aqui, recém chegando da rua. Se alguém puder me dar um feedback, se estão me ouvindo, se o sinal está bom, se está tudo certo. Vamos aguardar. Vamos ver se... Vou até pegar um fone de ouvido aqui para ficar um pouco melhor aqui a nossa conversa. Vamos falar um pouco da reforma da Previdência, um tema meio espinhoso, que está consumindo aí nossos debates nos últimos dias, né? Temos muita discussão ainda pela frente. Ah, ótimo, que bom que estão ouvindo e vendo bem. Daiane, Andréia, Fabiana, só estou procurando aqui o meu fone de ouvido, que deve ficar um pouco melhor ainda. Um pouco melhor ainda, ficou redundante, né? Mas vamos lá. Aqui, achei. Beleza, agora sim. Vamos lá. Agora sim, tudo certo, gente. Bom, meu objetivo aqui é conversar um pouco com vocês. Primeiro, quero agradecer aos que já estão aí nos assistindo. Também ao IDS pela oportunidade de poder usar esse espaço. O IDS América Latina é uma escola, uma instituição do Rio de Janeiro, com sede no Rio de Janeiro, mas com atuação em âmbito federal, tem pós-graduação, cursos, enfim, e eu coordeno algumas atividades, e o pessoal nos convidou aí para esse desafio de falarmos sobre a reforma. Bom, a proposta da reforma foi apresentada em fevereiro. Até aqui, concretamente, o que evoluiu foi de que houve já a admissibilidade na comissão especial, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e demorou bastante, eu diria assim, proporcionalmente a outros momentos em que isso ocorreu, como, por exemplo, na PEC 287, foi muito mais rápido. Então, isso também indica uma resistência um pouco maior, aí talvez uma reforma um pouco mais, um pouco não muito mais ampla, que faz com que os deputados também sintam um pouco mais de resistência e responsabilidade. Bom, passada a fase da Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda à Constituição seguiu para a Comissão Especial de Deputados, formada na Câmara dos Deputados, que então está debatendo o mérito dessa proposta de emenda à Constituição. Várias audiências públicas já foram realizadas, debatendo vários temas, capitalização, debatendo, hoje foi BPC, LOAS, abono salarial também, já tivemos idade, vários aspectos. E amanhã o debate será sobre aposentadoria rural. Eu serei uma das palestrantes, debatedoras, enfim, desse momento, junto com mais outros 3 palestrantes, sendo um contrário a essa mudança e 2 favoráveis à mudança, e após essa manifestação, de 20 minutos cada um, será dada a oportunidade aos deputados a fazerem questionamentos. Então, estarei lá para esse debate aí específico dos trabalhadores rurais. A proposta de emenda à Constituição, depois disso ser aprovado o texto, independentemente de qual texto for aprovado, ele segue para plenário, onde ele pode ser aprovado, pode ser rejeitado, podem ser aprovadas emendas, podem ser feitas emendas aglutinativas, que contemplam vários aspectos das propostas de emendas. Depois ele precisa ser votado num segundo turno, a proposta precisa ser votada num segundo turno na Câmara dos Deputados, depois segue para o Senado. Se modificado no Senado, volta para a Câmara. Muita gente pergunta, assim, clientes principalmente, você acha que essa reforma vai ser aprovada
esse ano, vai ser aprovada no que vem, e eu brinco sempre e digo, dependendo do horário do dia, porque de manhã a gente acorda, assiste o Bom Dia Brasil e já acha que a reforma vai ser aprovada assim mês que vem. E aí, de meio-dia, tem alguma notícia que você acha assim, não vai ser tão fácil. Aí, às 4 da tarde, tem outra notícia que fizeram um acordo, que fulano disse não sei o quê. Aí você acha, não, vai ser aprovado. Às 8 da noite, você já acha que não de novo. Então, é realmente muito vulnerável à influência política, às pressões, enfim, e a própria discussão do Congresso, ao momento do Congresso, ao momento dos deputados, enfim. Então, há realmente um impacto muito grande para a população. Então, nesse sentido, é claro que ideal é que se discuta muito tempo. Nós já tivemos propostas de emenda à Constituição que foram debatidas por 3 anos, porque modificam muito na área previdenciária, porque modificam muito realmente a vida de muitas pessoas. E nessa proposta aqui, inclusive outro dia eu compartilhei um slide aqui, deixa eu ver até se eu consigo compartilhar aqui, em que eu falava do impacto da reforma para a maior parte da população, que é a população do regime geral. Porque o governo vem falando assim, que não, que a reforma atinge mais os privilegiados, enfim, mas, na verdade, não é isso que se verifica. Né? A proposta realmente afeta muito mais a população mais, acho que eu não vou conseguir compartilhar isso aqui, não, afeta muito mais a população mais pobre. Inclusive, 67% da reforma é regime geral de previdência social e da reforma também 13% é abono salarial, 2,8% é LOAS e 12,6% é regime próprio. Chama atenção 2 aspectos que eu tenho falado bastante, que é o abono salarial e o salário família. O abono salarial é pago para quem ganha até 2 salários mínimos e seria reduzido para quem ganha até 1 salário mínimo. E o salário família, hoje, é pago para quem ganha até R$ 1.364 e passaria a ser pago somente para quem ganha até o salário mínimo. E aqui eu queria chamar a atenção, o pessoal que é do Rio Grande do Sul, que está aí presente, tá? O pessoal que é aqui do Rio Grande do Sul, vejam que no Rio Grande do Sul, nós não teríamos mais abono salarial e salário família, porque nós temos aqui um piso regional que é superior ao salário mínimo. Então, se esses 2 benefícios serão limitados ao salário mínimo, não tem mais, simplesmente não terá mais abono salarial, não terá mais salário família no Rio Grande do Sul. Isso também se aplica para outros, se não me engano, outros 4 ou 5 estados que têm também, que também tem piso regional. Só nesse ponto, vejam o quanto isso impacta e o quanto o discurso do governo está equivocado. Eu tenho uma implicância, eu diria, com esse discurso do governo, quando ele fala que é para reduzir privilégios, para acabar com os privilégios e reduzir desigualdades. Por que eu tenho essa implicância? Porque se você fala que 67% é regime geral, em que a média de contribuição é R$ 1.400, a média de benefício, desculpa, é R$ 1.400. Se você reduz para quem ganha até 2 salários mínimos, para quem ganha até R$ 1.364, você vê justamente um impacto para os que ganham muito pouco, e não para os, entre aspas, privilegiados. Também quando o governo fala em servidor público e fala que o servidor público é um privilegiado, eu fico sempre pensando assim, a imagem que se projeta aí do servidor público, muitas vezes é aquele que ganha 30 e poucos mil reais. E quantos servidores públicos nós temos que são professores, que são policiais civis, que são enfermeiras que trabalham em postos de saúde, assim por diante, que ganham muito pouco, ganham muito menos do que os 33 mil reais, 35 mil reais. Então,
O que a gente observa, na verdade, é que o governo desenhou uma mega reforma, querendo economizar 1 trilhão em 10 anos, apertando uma geração inteira, uma geração, eu diria assim, apertando um curto espaço de tempo aqui, em 10 anos, uma reforma que deveria ser feita, e não nessas proporções também, em pelo menos 30 anos. Aquilo que o governo pensa em economizar em 10, ele deveria talvez pensar em economizar 30, 40 anos. Se é que deveria economizar, né? Porque existe toda uma outra discussão também com relação a isso, em função de outros debates, como, por exemplo, desonerações, como, por exemplo, dívida pública, outras questões que também devem ser trazidas ao debate nesse momento. Quando se quer um sacrifício tão grande da população, inclusive da população pobre, eu digo isso porque quando o governo fala da reforma para reduzir privilégios, a gente já viu que não é bem assim. Eu ainda quero ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Nessas horas me faz falta alguém mais jovem aqui que manja muito bem de Facebook, né? Eu queria compartilhar aqui uma imagem. Quando eu falo quando se fala muito dos privilégios, né, que está reduzindo o privilégio, completamente equivocado. Seria muito mais honesto aqui está dizendo que não está conectando, vou ver se consigo resolver. Pessoal, continua me ouvindo? Dá um okzinho aqui, alguém, por favor. Continua me ouvindo? Olá, pessoal, estão conseguindo me acompanhar agora? Dá um ok aí, vamos ver se eu consegui restabelecer aqui pelo celular. Eu não sei o que houve aqui Estão conseguindo me acompanhar? Ok, agora restabeleceu aqui. Beleza, vamos lá então. Estava falando aqui, foi falar mal do governo que o sinal caiu, né? Bem, pessoal, então eu estava falando aqui que o governo deveria ser pelo menos mais honesto e dizer que, na verdade, toda a população vai dar a sua dose de sacrifício e não dizer que vai atacar privilégios, vai reduzir desigualdades, enfim, que acho que é um discurso completamente equivocado. Eu ia começar a falar de um dos aspectos que eu acho mais graves, que é a capitalização, que aí me parece que é um problema sério de discurso. Se o regime geral ou a Previdência Social hoje está falida, como o governo diz, está completamente superada esse modelo, como é que o governo propõe uma capitalização em que vai sangrar ainda mais o regime geral? Com que dinheiro vai pagar os benefícios sem as contribuições dos trabalhadores de hoje? Quem vai pagar o custo de transição? Esse é o primeiro problema da capitalização. Com que recursos vai se pagar o custo de transição de um sistema e que, aliás, o próprio governo não faz ideia de quanto é esse custo. Ele não sabe, não calculou, não tem noção de quanto é esse custo de transição. O que eu falo por custo de transição? A transição do regime de repartição para o sistema de capitalização, deixando de entrar contribuições para o regime geral ou reduzindo o ingresso de contribuições para o regime geral, como seriam pagos esses benefícios até que futuramente esteja amadurecido o sistema de capitalização. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho muito importante a gente chamar a atenção, sair da repartição para ir para a capitalização. Por quê? Com que finalidade? Para que as pessoas recebam menos? Para que não tenham garantias?
Se hoje o governo diz que a Previdência é insustentável com o ingresso de contribuições dos trabalhadores e das empresas, como seria com o ingresso de contribuições apenas dos trabalhadores, sem mais as contribuições das empresas? De que forma seria sustentável? Vejam, se não está bom assim, imagina sem as contribuições das empresas. E mais, se não está funcionando assim, com as contribuições das empresas e com as contribuições dos trabalhadores, sem visar lucro, imagina no momento em que tiver que visar lucro, que alguém vai lucrar. Ora, ou alguém acha que os bancos ou fundos de pensão, de capitalização, vão entrar para perder ou para não ganhar nada, ou para empatar? Gente, empresa privada quer lucro. E como diz o meu amigo professor Daniel Pulino, isso não tem nada de errado, empresa privada querer lucro. É do negócio. O que está errado, na minha opinião, é privatizar a previdência social, que é social, que tem que ter o lado social, que não pode olhar apenas o aspecto econômico. Uma coisa que eu também acho muito interessante a gente comentar aqui, que quando a gente fala disso, fala da capitalização, fala da proposta de previdência, muitas pessoas logo enveredam, né, vão para o caminho de dizer que é de esquerda ou é de direita, enfim, e não é isso mesmo, assim. O que se fala aqui é de uma proposta, de uma forma de enxergar qual deve ser o papel do Estado, qual deve ser a função do Estado. E se eu penso, pelo menos, que um Estado que não garanta o básico, que geralmente é salário mínimo para os aposentados, que Estado é esse? Né? Qual é o sentido de ter um Estado que não consegue garantir o mais básico para a sua população? População depois de uma longa vida de trabalho. Então aqui é uma questão de visão de Estado. Mas nem mesmo quem foi muito taxado de direita, ou de centro-direita, enfim, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um governador, que foi governador do estado, governador Jair Soares, que era do Progressistas, enfim, é contra essa reforma. Então não é uma questão de direita e esquerda. E uma questão que eu tenho falado bastante também nas minhas palestras é quando a gente fala da capitalização. No Chile deu tão errado, que a ex-presidente Michelle Bachelet, que era de esquerda, propôs e o Congresso aprovou uma mudança significativa na Previdência em 2008, e o atual presidente, que é de direita, chamado Sebastião Pinheira, tem uma outra mudança em tramitação no Congresso Nacional do Chile, também para trazer mais mudanças para que reduza o impacto dos fundos de pensão, das administradoras de fundos de pensão no Chile. Inclusive há um movimento muito forte lá chamado Não Mais AFP, Não Mais Administradoras de Fundos de Pensão. É quase que unanimidade no Chile que deu errado, essa forma deu errado. Eu estive no Chile em dezembro passado e conversei com muitas pessoas e conversei com técnicos do Ministério da Previdência do Chile, e eles me entregaram relatórios e documentos que comprovam isso tudo que eu estou falando, que houve essa reforma em 2008 e que um novo estudo foi feito em 2015, concluído em 2015, por técnicos, juristas, economistas, para tentar modificar novamente o sistema de capitalização para reduzir o impacto dele. Talvez vocês pensem assim, mas então eles ainda preferem esse sistema. Na verdade, como o Chile foi longe demais, capitalizou totalmente, voltar atrás é muito mais difícil do que aqueles que reduziram a participação do Estado, que
criaram sistemas híbridos de repartição e capitalização. Então, por isso, para os chilenos é muito mais difícil. E uma promessa que também se comenta assim, vai ter uma poupança, esse dinheiro vai ser investido no desenvolvimento do Brasil. Não foi o que aconteceu no Chile. Segundo esses relatórios, o dinheiro da previdência dos chilenos não está no Chile. Ele é investido em multinacionais, em empresas estrangeiras, na Bolsa de Valores. E aqui reside, para mim, um dos maiores equívocos dessa proposta, que é justamente pensar que o dinheiro da economia, muitas vezes minguado dos trabalhadores, possa ser usado para ser jogado no mercado financeiro. E aqui eu percebo que há uma certa perda de legitimidade, até mesmo da reforma como um todo. Parece que o objetivo é realmente a capitalização, ainda que isso não tenha nenhuma garantia de rendimento às pessoas, não tem nenhuma garantia de com que idade as pessoas vão se aposentar. Vai ter auxílio-doença? Vai. Por quanto tempo? Talvez 3 meses, talvez meio ano, talvez não. Enfim, não há absolutamente nada. E aí quando o governo diz o seguinte, não, nós queremos jogar para a lei complementar, porque depois o Congresso vai discutir, então deixa para depois. Se é algo para implantar daqui a 20 anos, então deixa para discutir o assunto daqui a 20 anos. Não faz sentido fazer essa discussão agora, no momento em que você fala justamente dessa dificuldade da Previdência, enfim, você falar no sistema de capitalização que tira tanto, diria assim, tira a segurança com relação à aposentadoria futura. Então, é um dos aspectos que eu acho mais complicados da reforma. Veja aí, o professor Serral, ele vai concordar comigo que outro aspecto bastante preocupante é a desconstitucionalização, ou seja, tirar da Constituição as principais regras previdenciárias. E aí talvez esteja justamente a jogada do governo. Bom, fazemos uma reforma agora, que vai tirar da Constituição, que reduz drasticamente a proteção previdenciária, criamos regras de transição, mas com a capitalização a Previdência vai ficar ainda mais deficitária. Então já temos o espaço aberto para a lei complementar amanhã depois, que precisa de menos votos. A questão dos votos aqui, para mim, tem 2 grandes problemas. Primeiro, é uma ausência de legitimidade política para tirar da Constituição, porque significa dizer que são 51 votos a menos, 10% dos deputados não mais decidirão sobre isso, não mais terão poder de decidir, e significa dizer que 10% dos eleitores que votaram nas eleições passadas para deputado, aqui eu não falo daqueles que anularam voto, que deixaram de votar, votaram em branco, mas os que efetivamente votaram em alguém, eles elegeram deputados. Aí talvez vocês me digam assim, não, eu votei numa pessoa que não se elegeu, mas indiretamente o teu voto contribuiu para eleger alguém, porque o teu voto computou na legenda e essa legenda, ela elegeu aqueles 513 deputados lá. Então é assim que funciona. Então no momento em que se tira esses 51 votos, é como se 10% dos eleitores tivessem jogado o voto no lixo. Ou seja, os deputados estão tirando a legitimidade desses votos. Eu acho improvável que o Congresso Nacional aprove essa desconstitucionalização, porque isso seria tirar poder de si mesmo. Isso não é uma coisa muito inteligente para os deputados, mas nunca se sabe. Então, esse é um ponto. E outro ponto que eu acho que é um problema jurídico. O problema jurídico nós temos uma regra até aqui, nós teríamos uma regra de transição, nós teríamos uma regra permanente, que não é permanente porque logo adiante teria uma lei complementar. Então, talvez em 5, 6 anos nós teríamos 4 regras diferentes,
que instabilidade jurídica seria criada com isso? E eu brinco, dei aula sábado para um grupo de advogados em Carazinho, e eu dizia para eles o seguinte: olha só, serviço vocês vão ter muito, trabalho muito, agora dinheiro eu já não sei, né? Porque uma grande parte vai parar no Supremo Tribunal Federal e que de repente pode ter decisões políticas. Mas esse é um dos pontos, então, da desconstitucionalização que nos preocupa muito, porque já o fato de desconstitucionalizar já é, eu diria assim, uma demonstração de vontade de mudar logo ali depois. Já é um indicativo de que há alguma ideia por trás disso, de que vai ter alguma mudança logo ali adiante. E isso por si já é assustador, somando-se à própria reforma. Quer dizer, a reforma é assustadora, mas parece assustador que isso, mais ainda que isso, não é nem a última palavra sobre o assunto, que logo adiante nós poderíamos ter ideias ainda piores. E quando eu falo em ideias piores, nunca esqueçamos da reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista que o presidente Temer, na época, mandou para o Congresso Nacional, ela foi piorada em muito no Congresso Nacional. Então, lei complementar poderia piorar ainda muito mais as coisas se a gente deixasse, como diz a Jaine aqui, um cheque em branco para os congressistas. Bem isso, né? Um cheque em branco para os congressistas, só que para menos congressistas. Menos congressistas teriam poder de voto. Tem uma equipe do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário em Brasília, que está trabalhando hoje, incessantemente já há alguns dias, mas hoje com mais força aí no Congresso Nacional, tentando coletar assinaturas para uma emenda, que é uma emenda substitutiva global, que contempla vários aspectos, tentando amenizar bastante a reforma da Previdência, mas a gente vê que tem muita dificuldade em conseguir as assinaturas, então politicamente é bastante complicado. Eu acompanhei na outra fase da reforma da Previdência com muito mais presença, em função de que eu era presidente do IBDP na época, e, gente, o Congresso Nacional é para louco. Vou dizer para vocês, assim, é muito desgastante, frustrante, porque você vai conversar com os deputados e parece que muitos não querem nem ouvir falar, assim, vale muito mais o conchavo político para muitos deles do que realmente o conteúdo, a questão técnica. Claro que nós temos um outro congresso, parece que esse congresso ouve um pouco mais, mas há uma preocupação muito grande, porque tem muitas coisas técnicas, como por exemplo, o que justifica os servidores públicos se aposentarem com 25 anos de contribuição na regra permanente e os professores terem que contribuir por 30 anos. Não dá para entender essa regra, não dá para conceber isso. O que justifica uma mulher trabalhadora rural ter que se aposentar aos 60 anos, e o homem também, enquanto no meio urbano nós temos diferença de 3 anos entre trabalhadores urbanos, entre homens e mulheres. Então a gente percebe aí várias contradições. A gente acha que algumas coisas são, como diz o ditado, bode expiatório, né? Para tentar negociar depois, mas também ninguém tem certeza disso. Então tem bastante instabilidade nessa questão do andamento da reforma. Ontem sim, segunda-feira, eu vi uma notícia de que o objetivo era apresentar o relatório em 15 dias. Acho improvável, mas não impossível. Então, a gente acompanha, enfim, mas a gente sente uma certa impotência diante dessas afirmações, dessas conjecturas, enfim, e faz o que pode, né? Eu, como do grupo do IBDP, enfim, várias pessoas estamos trabalhando nisso, mas é bem complicado, enfim. E o nosso objetivo aqui nessa live não é nem tanto falar do conteúdo, porque passados 4 meses, acredito que muita gente que está assistindo, está acompanhando, já leu, enfim. E se alguém tiver alguma dúvida específica, pode colocar aqui
nos comentários aqui que eu comento, tá? Se eu souber, pode colocar aqui que eu comento. Mas o objetivo aqui é falar um pouco da tramitação, do andamento, das perspectivas, expectativas, enfim. Então essa é a nossa intenção, né? Boa noite, Fábio. Que legal estar aí com a gente, participando. Fábio Souza, do IDS também, e está aqui acompanhando a nossa live. Quer fazer mais algum comentário, Fábio? Quer participar aí com a gente? Estamos aí na escuta também, não só para falar. Até se você quiser, eu como loira que sou, não sei como isso funciona, mas eu sei que se tu quiser entrar, tem como tu entrar na conversa. Acho que o Fábio também não sabe. Bom, pessoal, continuando mais um pouco, então, o que eu estava falando, assim, o objetivo aqui é a gente comentar a tramitação da reforma, o andamento, enfim, e não tanto entrar nos aspectos técnicos, que depois desses 4 meses aí certamente vocês já devem ter lido muita coisa, estudado muita coisa, embora a informação nunca é suficiente, né? A gente precisa estar sempre se atualizando, e eu acredito muito nesses debates técnicos feitos não no Congresso Nacional, não só no Congresso Nacional, mas Brasil afora. Então, na oportunidade que cada um tem de expor, de colocar a sua visão, de colocar a sua ideia, de apontar justamente as preocupações que tem com cada assunto, cada tema, de tentar esclarecer as pessoas. Muita gente acha assim, sou aposentado, nada vai me afetar. Só que não é assim. Por exemplo, na pensão por morte, quem já é aposentado vai ter redutor. Outra questão com relação ao reajustamento de benefícios, o percentual de reajustamento de benefícios, digamos que a inflação de 5%, pode não estar mais garantido. Em princípio, o pessoal pergunta assim, se o salário mínimo está garantido. Bom, até aqui sim, mas como eu falava, assim, pode ainda o Congresso piorar as coisas. Então eu tenho certo receio de algumas coisas que ainda possam ficar piores no Congresso Nacional. O Eric está perguntando aqui qual a solução proposta pelo pessoal do IBDP. Nós temos uma proposta, eu acredito que ela já esteja no site, que a gente amenizou vários aspectos, colocou regras de transição um pouco mais coerentes. Por exemplo, não é coerente que os militares têm uma regra de transição com 17% do tempo que falta, os congressistas com 20% do tempo que falta e os trabalhadores do regime geral com 50% do tempo que falta. Então aqui houve algumas modificações também com relação à aposentadoria especial. No fim, Eric, assim, é tanta mudança que essa PEC propõe, que é tanta coisa que a gente tem que alterar e pensar, assim, que não dá nem espaço aqui para a gente falar de tudo, né? Mas se tu quiseres depois, me pede aí no inbox que eu te mando, que eu te mando o projeto global, tá? A Jana está dizendo aqui que nada que está tão ruim que não possa piorar. Sim, eu tenho sempre essa preocupação e a reforma trabalhista nos mostrou isso, né? De que não tem nada que está tão ruim que não possa piorar, né? E infelizmente é assim. É claro que essa proposta está muito ruim, então assim, ela piorar teria que realmente assim o fim dos tempos, né? Mas não duvidemos que isso possa ocorrer, né? O Paulo Henrique está comentando aqui que a reforma deveria ser em parte. Tem um economista que fez alguns comentários bem interessantes, ele fez uma manifestação também na Câmara, na Comissão Especial da PEC, que chama-se Eduardo Moreira. Ele fez justamente essa abordagem dizendo que se é para reduzir desigualdades, então não adianta tirar do que ganha mais e tirar do que ganha menos. Então você está reproduzindo a desigualdade, só que num valor menor, né? Mas a desigualdade estaria sendo reproduzida. E nesse sentido, Paulo Henrique, você tem razão, né? Eu acho que em vez de fazer uma reforma tão drástica em regime geral, enfim, deveria pensar um pouco, fazer por partes, enfim, não causar todo esse impacto na população, que é gigante mesmo esse impacto. Bom,
A Jana está falando aqui dos aposentados que pensam que não vão ser afetados. Realmente, assim, não tem quem não vá ser afetado, né? É para todo mundo, né? Está aqui o pessoal dos municipários de Candiota, que é aqui no Rio Grande do Sul, que também tá comentando aqui, e realmente, assim, servidores públicos, trabalhadores do regime geral, todo mundo será fortemente afetado. Alguém tem alguma dúvida específica? Gostaria de fazer algum comentário sobre algum aspecto da reforma, ou que eu comentasse algum aspecto da reforma? Deixar vocês falar um pouquinho. Fábio, tá por aí ainda? O Paulo Henrique está dizendo, se a proposta fosse boa, os militares, congressistas e judiciários estariam todos no mesmo bolo e não os 67% do regime geral e nas demais categorias que ganham bem menos. Até o judiciário está sendo afetado. Um equívoco dessa reforma, e o Fábio Souza, que trabalha bastante com isso, com o servidor público e previdência complementar, ele pode também nos ajudar nisso, é que para os servidores públicos a grande reforma já foi feita. Lá em 98, em 2003, e principalmente os servidores públicos federais que ingressaram a partir de 2013, já tem a previdência complementar do servidor público, de modo que os que entraram depois de 2013 e vierem entrar ainda, vão se aposentar no serviço público apenas com o mesmo teto do regime geral. E se quiserem ter um valor maior, terão que complementar a contribuição. Então, por isso, talvez o impacto para o servidor público não seja tão significativo. Mas o governo tenta justamente vender essa ideia para o servidor público, de que o servidor público é o mais afetado, mas na verdade não é isso. A Jana está perguntando o direito adquirido. Olha, eu diria assim, se tem uma das poucas coisas que a gente pode ter certeza é do direito adquirido. O Supremo Tribunal Federal sempre protegeu o direito adquirido e ele está protegido também na PEC 6 de 2019. A Roseli está perguntando sobre os segurados que trabalham com agentes nocivos. Bom, primeiro que muda para apenas categoria, e aqui também o Kleber está perguntando se a aposentadoria especial será extinta de vez. Aquelas pessoas que exercem atividade nociva que afetam a integridade física, risco à integridade física não terá mais. Então, uma pessoa que trabalha com eletricidade, que sobe lá no poste de energia elétrica, que está sujeito a morrer, vai ter que trabalhar até os 65 anos. Lembrando que essa idade sempre vai aumentar, quando aumentar a expectativa de sobrevida. E, como regra de transição, exige-se idade mínima para aposentadoria especial de 60 anos para quem trabalha com 25 anos exposto a agente nocivo. E imagina se a pessoa trabalhou 25 anos sob ruído acima de 85 decibéis e ela começou aos 25 ou 50 anos, ela já cumpriu o tempo dela, aí ela vai esperar em casa, sentadinha no sofazinho, vivendo não sei do que, né, até chegar aos 60 anos. Ou seja, Kleber, na prática acaba, não em tese, mas na prática acaba, ou dificulta muito a aposentadoria especial, tá? O Eric está perguntando de uma eventual fusão entre regime geral e regime próprio. Não haverá essa fusão, Eric, não tem previsão de fusão, nem mesmo as regras serão as mesmas. A regra do regime geral é 20 anos de contribuição, no mínimo, do regime próprio 25 anos de contribuição. Então havia aí, até na época do governo Temer, havia uma discussão que o governo queria equiparar as regras para talvez futuramente equiparar os regimes. Mas hoje eu vejo que não tem essa possibilidade. Houve um afastamento aí dessa proposta, dessa lógica, tá? A Andréia está falando aqui, mulher que já completou os 86 pontos e continuar trabalhando poderá ser afetada pelas novas regras. Aí é a proteção do direito adquirido, Andréia. Então, quem já tem direito ao benefício,
pela regra atual, depois poderá escolher qual a regra mais vantajosa, que essa proteção está no artigo 9º da PEC para os servidores públicos e no artigo 23 para o regime geral. A Jaine pergunta aqui a desconstitucionalização, se a idade pode aumentar com a expectativa de vida. Na verdade, mesmo sem a desconstitucionalização, na proposta da regra de transição já estaria aumentando a idade sempre que aumentar a expectativa de sobrevida. A Fabiana pergunta aqui sobre o redutor da pensão. Então é assim, primeiro o redutor vai existir, a primeira redução ocorre já no cálculo do benefício. Então o benefício é calculado, faz a média das contribuições dos 100%, não dos 80% maiores, e a aposentadoria de 50% mais 10% por dependente. Então imaginemos o seguinte, a mulher, o homem morreu, deixou uma esposa e um filho. Então, se a média foi de R$2.000, o valor dessa pensão será de R$1.400. R$700 para a mulher, R$700 para o filho. Quando esse filho completar 21 anos de idade, vai sobrar apenas os R$700 para a mulher. Ou seja, ela não vai incorporar a parte do filho, a cota do filho. Bom, esse é o primeiro problema. Segundo problema é a questão do redutor ainda sobre este valor. Então, aqui começa a redução de 20% até 80% desse valor. Então, conforme o valor que recebe, se for de salário mínimo, reduz 20%. E assim, de 1 a 2 salários mínimos, reduz 40%, 2 a 3, 60%, mais de 4, 80%, 3 a 4, 80%. Então, realmente vai ser bem mais complicado. A LOAS, a Andréia está perguntando da LOAS, do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. Esse benefício começaria com 60 anos de idade, com R$400, e é R$400, não 40% do salário mínimo. Então, seria R$400 esse ano que vem, no outro, enfim, sem previsão de reajustamento. Podendo chegar a R$700 quando completar 70 anos. E aqui está justamente esse ponto do impacto futuro, né, de não saber qual vai ser a idade, quando a pessoa realmente vai ter direito à aposentadoria ou, nesse caso, ao benefício de prestação continuada. E aqui tem uma grande preocupação. O governo diz assim, ressalta o lado bom, né? Vai começar com 60 anos de idade, com R$400. Sim, mas aí vai chegar ao salário mínimo, podendo chegar ao salário mínimo, aos 70 anos, idade que também vai aumentar com a expectativa de sobrevida. Então, aqui me parece um ponto extremamente complexo da reforma. Bom, pessoal, mais perguntas? Enfim, nosso objetivo aqui também não é numa meia hora, 40 minutos aqui, dissecar a reforma toda, e sim trazer alguns aspectos, mas principalmente o que eu falei no começo, que é a questão da tramitação da reforma. Nós temos aí um público bem significativo participando aqui, né? Vários comentários, enfim, mas deixa eu só ver aqui. Então, a ideia, gente, é essa. Não sei se vocês gostariam de fazer mais algum questionamento, mais alguma colocação. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário aqui para a gente compartilhar e tratar do assunto? Vou deixar um segundinho aqui para vocês pensar. Expectativa de aprovação. Aquilo que eu falava antes, eu não sei, assim, a gente acha às vezes que vai ser mês que vem, e quando vê acha que não vai ser nunca, né? É muito difícil, a política é muito volúvel, muda de uma hora para outra, literalmente. Se tu olhar as notícias às 2 da tarde pode ser uma coisa, às 3 da tarde pode ser outra. Então não há nenhuma possibilidade de fazer uma afirmação assim mais correta de prazo, tá?
se é realmente necessário, se o problema não estaria nas despesas da Seguridade Social. O Eric está perguntando aqui. Olha, a gente acha assim que numa certa medida a reforma é possível e até necessária, mas nem de longe é essa proposta que está aí, né? Por isso que a gente está propondo modificações. A previsão de regra de transição para quem está faltando pouco. Andréia, aqui uma coisa interessante. Para quem falta 2 anos para se aposentar, para completar 30 mulher ou 35 anos o homem, tem um pedágio de 50% do tempo que falta. Então, se falta 2 anos, na verdade, a pessoa teria que trabalhar 3 anos. Os 2 mais metade desse tempo, mais 1 ano. A Andréia Koenig está falando que está me esperando em Torres. Na semana que vem estaremos aí na quinta-feira, dia 30, num evento falando sobre a reforma e vários outros assuntos. E na sexta-feira um curso de benefícios rurais aí para os advogados de toda a região de Torres. Nos ajuda a divulgar aí, Andréia, para a gente poder contemplar mais gente aí no município, certo? Na região toda. Pessoal, mais alguma sugestão, mais algum comentário, alguma pergunta? Acho que precisamos fazer isso mais vezes, né? Porque assim, talvez amanhã nesse horário já seja um assunto diferente, né? Até vou ver se eu consigo amanhã, saindo da audiência pública lá da Câmara, fazer uma live, enfim, eu até convido vocês a assistirem, porque é transmitido ao vivo pela TV Câmara, que eu vou falar dos benefícios rurais lá na comissão da PEC. Então, se vocês, de repente, depois da audiência pública, eu consiga fazer uma live falando um pouco aí do que aconteceu na audiência pública. A gente não sabe que hora vai terminar e como é que vai funcionar, enfim, porque é muito volúvel também, mas vamos ver se dá certo. Jana Siegel, tem previsão de dar curso em Blumenau? Nesse momento não, Jana, mas aí se você quiser, fala com o pessoal do IBDP, que aí tem o pessoal na região, enfim, pode pedir o grupo do IDS também aí para alguém organizar o curso, tá? Osvaldo está perguntando aqui se a capitalização não vai garantir o salário mínimo para quem não conseguir. Osvaldo, assim, ó, tem um artiguinho ali que fala disso, só que fala de um piso solidário garantido por um fundo e não diz de onde vai sair dinheiro desse fundo. Se nós tivermos, por exemplo, 20% das pessoas que teriam 50% que não chegariam ao mínimo, os outros 50% teriam que cobrir a parte que falta. Só que quando chegar na vez deles, talvez não tenha dinheiro suficiente para pagar o mínimo. E aí tem um bloqueio que prevê que o Estado não pode transferir recursos. Então esse é um dos pontos que nos preocupa. Como é que seria se ninguém tiver o mínimo? E a experiência do Chile, que eu falava no começo que eu conheci, 79% dos benefícios são inferiores ao salário mínimo e 44% são inferiores à linha da pobreza. Gente, isso é assustador. É assustador. Quando eu conversei com os chilenos lá, teve um técnico da Previdência que disse o seguinte, que ele contribuía para o sistema desde 1983 e ele vai se aposentar com 30% do que ele ganhava na ativa. Então, realmente é um impacto muito grande. E eu fico me perguntando assim, meu Deus, é isso que querem copiar para o Brasil? É uma coisa que já deu completamente errada. Então, é assustador mesmo. Bom, pessoal, nós poderíamos continuar conversando aqui, acho que até meia-noite, 2 da manhã, às 4, às 5, que certamente teríamos assunto. Mas o objetivo é a gente fazer essa conversa aqui. Agradeço imensamente a equipe do IDS pela oportunidade, dizer para vocês que lá, acessem lá IDS América Latina, tem vários cursos, tem um curso de advocacia avançada, advocacia previdenciária avançada, que eu coordeno junto com o professor Fábio Souza, para quem já tem pós-graduação e quer aprofundar os conhecimentos, para quem quer avançar mesmo nos estudos, tem inscrições abertas lá, entre lá no site, tem várias atividades e eu continuo à disposição de todos, por todas as redes sociais, enfim, estamos nessa batalha em torno da reforma da Previdência. Um grande abraço a todos, obrigado pelos que nos assistiram e interagiram e até uma próxima oportunidade.